programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nessa edição. A gente tem que assumir que escola não é empresa. Na verdade, é um governo sem projeto de desenvolvimento. Nós precisamos que as pessoas assumam a luta. Uma pedagogia libertadora tem a ver com o chão da escola. Esse controle sobre o corpo precisa ser desconstruído. Para vocês serem antirracistas, vocês precisam, no mínimo, descobrir como é que se luta contra o racismo. Por ser uma concessão pública, ela tem que atender os interesses da sociedade como um todo. E não apenas os interesses dos banqueiros, os interesses dos grandes empresários. Nós não temos poder político e econômico para competir com o Estado. Mas temos a nossa categoria, que está em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Educação é direito humano e não é gasto. Escola não é empresa. Quem disse isso foi o professor Eli Sabino durante o 12º Congresso do Sindiúte e fez também alertas para os perigos impostos pelos conceitos neoliberais na educação pública. O projeto neoliberal, ele é, antes de tudo, um projeto de poder, de disputa e que, no campo educacional, eles não querem fazer apenas as reformas de gestão, como tanto celebrado por nós. Eles querem também que a forma como nós organizamos o nosso pensamento, o jeito como nós interpretamos as nossas relações do cotidiano da escola, seja enredada por conceitos novos que eles estão trazendo, pela mudança em categorias de análise, que nós durante muito tempo usamos na nossa luta e que no final vai desencadear nessa ideia de avaliação sistêmica, de eficácia e eficiência na educação, rendimento, que são os seus pontos maiores. Então, eu queria, de início, que a gente pensasse nessas transformações que está havendo na disputa de significado e perceber como que o neoliberalismo escolar está entrando como sistema de significação e operando através de nós mesmos. De saída eu vou dar um exemplo, que eu acho que é interessante, que é muito comum ouvirmos dos colegas em sala de professores assim: não, educação não é gasto, educação é investimento. Então nós vamos reafirmar aqui: educação é gasto e não é investimento. Esse discurso é neoliberal. Educação é direito humano e a gente tem que assumir essa narrativa. Por quê? Porque no discurso neoliberal está por trás a ideia de que o Estado tem que ser menor e que tem que cada vez menos tributar as grandes fortunas e que o Estado não pode ser arrecadador. Pois então, a educação é cara, onerosa, e num país de dimensões continental como o Brasil, marcado por profundas injustiças sociais, é necessário, é fundamental que o aporte educacional seja grande e necessário para a gente ter uma educação de qualidade, socialmente referenciada. A gente tem que assumir que escola não é empresa. E na medida em que você assume que a escola não é empresa e que é um lugar de formação humana importante, a gente tem que pensar que as despesas ligadas à educação não são, portanto, investimento como nos querem fazer crer os defensores do neoliberalismo escolar. Nós vamos assumir um compromisso aqui, que a educação é direito, e que escola não é empresa, e que os recursos da educação, faz parte da luta pela justiça social e, sobretudo, passa pela valorização do profissional docente. O futuro estará ameaçado. Quem disse isso foi Rudá Risse, durante o Congresso do Sindiúte, ao fazer uma análise do governo Zema. É bom a gente entender, ter uma visão geral do que é o governo Zema. A primeira característica
é que é um projeto, na verdade, é um governo sem projeto de desenvolvimento. Ele é desqualificado, ele não tem projeto nenhum. Tanto é verdade que ele colocou a equipe do Aécio Neves logo de início no planejamento. A equipe inteira do Aécio Neves. E gerou um conflito no Triângulo Mineiro, da onde ele vem. O empresariado do agronegócio do Triângulo ficou em pé de guerra com o governo Zema nos 2 primeiros meses do seu governo. Ou seja, é um desastre para Minas Gerais. Sempre foi, desde o início. Bom, o modelo do Zema, que é o modelo da secretária do Rio de Janeiro, é o modelo do Lehman. A Fundação Lehman manda aqui. E manda em São Paulo. Agora, então, piorou. Mas o ex-secretário de Educação de São Paulo é igualzinho ao atual, que veio do Paraná. Vocês estão vendo que a extrema-direita gosta de trazer gente de fora, né? Eles não gostam muito da prata da casa. Mas o fato é o seguinte, o que é o projeto Lehman? É tirar dinheiro de pobre, transformar num cheque, entregar para a família pobre, para ela pegar o cheque e entregar para o rico. É ou não é cinismo, gente? E ainda fala que isso é liberdade para a família. Quando veio a pandemia, o secretário estadual de Educação de São Paulo, que é ligado à Fundação Lehman, falou: nunca mais voltamos para a escola totalmente presencial. A partir de agora nós vamos pegar o dinheiro e fazer um voucher para a família comprar o pacote de ensino remoto que ela quiser. Vocês entenderam que a situação na educação vai piorar? Se vocês acham que ele está ruim, eles ainda vão jogar mais peso. Gente, um pouco do futuro desse Estado, e não é só na educação, está nesse congresso aqui. Ou vocês transcendem o tema do salário, não é abandonar o tema, não é isso que eu estou falando. Ou vocês assumem a responsabilidade política de ser delegados do maior sindicato de trabalhadores de Minas Gerais, ou vocês assumem uma guerra contra o fascismo em Minas, contra os empresários, ou não é só a carreira de vocês que está em risco, para valer, é o futuro dos seus filhos e netos. A professora Analise de Jesus da Silva focou na proposta do FEPENG e falou da sua importância para fortalecer a educação pública e as lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um trem que chama FEPENG. E eu queria que a gente se ativesse mesmo, que a gente se apropriasse, que a gente botasse assim, de pano de fundo, aquilo ali, ó, que é o tema desse congresso. Humanização e resistência, não à mercantilização da educação pública de Minas Gerais. Por que eu estou pensando isso e pedindo isso para vocês? Porque o tal do FEPENG, que é sobre o que eu vou falar aqui, e que eu entendo como uma das estratégias para a gente conseguir impedir esse processo de mercantilização da educação pública, ele trabalha, é um fórum, né? E trabalha com essas questões faz 10 anos. Representantes do FEPENG, por gentileza, de pé. Percebem o que é que significa o FEPENG? Entendem que este é um espaço onde a gente, sim, coloca notas públicas e é, sim, convidado por conselhos municipais de educação, por gestões públicas, para ir lá explicar assim, por que vocês são contra o SOMAR? Nós não entendemos, nós vimos lá na nota, mas a gente queria conversar a respeito. Por que vocês são contra o Mãos Dadas? Explica para nós melhor isso. Conseguem perceber que o FEPENG, que está lá para cobrar o tempo inteiro o cumprimento, isso está colocado na resolução que nos criou.
o cumprimento do Plano Estadual de Educação está incomodando? Está incomodando para que a proposta de mercantilização, a proposta de apropriação pelo privado daquilo que é público se efetive com maior tranquilidade? Porque ministérios públicos também têm vindo procurar a gente para saber assim, nós queríamos ouvir vocês, porque quando a gente conversou com o Estado, nós não vimos aquilo que vocês estão colocando lá na nota e a gente queria conversar com vocês. Estão entendendo que o FEPENG é uma estratégia da qual nós não podemos abrir mão? E para isso, gente, nós precisamos fortalecer o FEPENG. Então, nós estamos aqui, na minha avaliação, para contribuir com a efetivação das nossas pautas, que somente as nossas lutas conseguiram até aqui garantir. Se é isso, então, que cada um e cada uma, que cada pessoa aqui de afeto e de luta, assuma o seu lugar nessa luta. Porque nós precisamos que as pessoas assumam a luta. Não foi porque elegemos o governo Lula, não foi porque derrotamos o governo Bolsonaro que a luta acabou. E a pedagogia libertadora? E a educação libertadora? Onde e quando elas cabem? Stella Escândola, pesquisadora da Escola de Saúde Pública, trouxe essas indagações para o Congresso do Sindiúti. Uma pedagogia libertadora tem a ver com o chão da escola. Está lá na escola discutindo a educação libertadora. Mas educação libertadora tem que ser no cotidiano do sindicato. Então, quando a gente tem um sindicato, não adianta só falar que nós queremos lutar pelos direitos das mulheres lá na escola. Tem que lutar pelo direito das mulheres dentro do sindicato. Aí começa a situação complicada, porque grande parte dos nossos dirigentes sindicais não acreditam que a violência contra as mulheres e as meninas tem a ver com o sindicato. Ele acha que isso é um problema da polícia, que isso é um problema da saúde, e em grande parte das vezes os nossos sindicatos não são acolhedores dos direitos das mulheres. Não é raro os nossos sindicatos organizarem atividades em que as mulheres não dão conta de participar, porque está fora das possibilidades das mulheres. A educação feminista, não a educação feminina, a educação feminista, ela é humanizadora, libertadora, cuidadora, amorosa e coletivizadora. Agora, gente, essa geração das feministas é uma geração que fala e age, porque tem uma história da avó, da minha mãe, ou seja, eu tenho uma história enorme de mulheres que fizeram com que a história das feministas acontecesse. E agora, nós estamos num momento bonito, que nós estamos dizendo assim, nosso corpo é o nosso território. O primeiro direito das mulheres é o direito ao seu corpo. Olha, parece besta, não parece besta? Parece não. O primeiro direito das mulheres é o direito do seu corpo. É a expressão de quem você é. É fazer do seu corpo o direito de ser quem você é. É o direito de ter prazer com o seu corpo do jeito que você quiser. Essa é a grande questão que está colocada. Engravidar quando quiser e não engravidar quando quiser. E ter filhos quantos quiser. Esse é o primeiro direito das feministas. Mas a gente precisa disputar a narrativa. A mátria só existe com feministas. Qual é a diferença dessa frase? Não é a pátria, é a mátria. A mátria só existe com democracia. Não existe possibilidade de mátria sem democracia e sem feministas.
E as feministas, elas são sujeitas de direitos. Ninguém vai dizer para nós o que nós vamos fazer. Somos nós, mulheres, que temos que dizer como é que a gente quer as coisas. Não existe política sem controle do corpo. Cristóvão Mendonça, secretário de Direitos Humanos da CNTE, trouxe uma abordagem sobre esse assunto, na visão de Foucault. Autoridade é poder. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Se Michel Foucault estivesse vivo entre nós, deveria estar aí mais ou menos com uns 95 anos, né, Estela? Uns 95 anos. Se ele tivesse sobrevivido à imunodeficiência, tivesse sobrevivido ao vírus da AIDS, Michel Foucault estaria em aproximadamente com uns 95 anos. E ele tem duas obras, Vigiar e Punir, e aquela primeira introdução à história da sexualidade, que ele traz para nós um debate importante sobre a biopolítica, onde ele trabalha a questão do corpo e do poder. Não somente que o poder controla o corpo, mas que o poder constrói o corpo. Dentro da ótica de Foucault, o poder constrói esse corpo, a forma como ele deve ser, como ele deve se comportar, como ele deve aparecer aos demais, como ele deve atuar, se expressar. Essa máquina de controle do corpo, não existe política sem controle do corpo. Toda e qualquer autoridade, poder e política é controle sobre o corpo. E tem que ser um controle do corpo que orienta como ele deve ser. Um corpo deficiente não serve. Um corpo masculino afeminado não serve. Um corpo de mulher masculinizada não serve. Esse debate do poder e do controle sobre os corpos nos diz o que é certo e o que é errado, a partir de uma verdade que Frida diz que pode não ser verdade. Esse controle sobre o corpo precisa ser desconstruído. Le Breton fala sobre esse corpo, que precisa ser um corpo respeitado, promovido e valorizado, seja ele qual for, Espero que nós, educadores do Estado de Minas Gerais, tenhamos de fato na nossa prática pedagógica, na nossa prática docente, o que Mazon pesquisou e concluiu, que o espaço da educação pública, quando é inclusivo, ele está aberto às aprendizagens. E quando ele é um espaço altamente preconceituoso, ele está fechado às aprendizagens. Espero que nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhum professor, professora, funcionário da educação saia da escola pública sem ser acolhido. Ieda Leal, do MNU, coordenadora geral do Movimento Negro Unificado, falou sobre a luta contra o racismo, que é perverso, cruel e um crime inafiançável. Ela disse que ele precisa ser combatido nas escolas. Para vocês serem antirracistas, vocês precisam, no mínimo, descobrir como é que se luta contra o racismo. Isso não é velho, isso é novo. Cada dia o racismo se manifesta de uma forma diferente. Então, quando a gente diz aqui que é necessário que vocês descubram dentro da sala, da escola ou dentro da casa, uma forma de matar o racismo, que ele é perverso, cruel, que ele nos mata todos os dias, porque ele se organiza na estrutura da sociedade. Isso é mais do que falado. Silvio Almeida desvendou isso para a gente, mas outras pessoas também já falaram isso para a gente. Muitas outras pessoas. E aí a gente precisa pedir para que vocês possam fazer uma coisa que é tarefa individual. É descobrir quem são vocês. Que tipo de gente mora aí dentro. Se é um homem negro, uma mulher negra,
se é um LGBT, se é um gay, se é uma lésbica, se é uma trans. Tem que descobrir. E tem que perceber quem é você. Por que você nega tudo aquilo que você é? Por que a gente, vou usar uma palavra ótima que lá em Goiânia usa, você contrai matrimônio com alguém que vai te matar? É estranho isso, não é, gente? Como é que você consegue continuar um relacionamento com alguém que abusa de você? Você não tem coragem de abandonar aquele traste. Racismo é crime inafiançável. Então vocês têm que saber disso. E vocês têm que transformar em pessoas que vão cuidar disso. Não dá para ser antirracista só achando bonitinho, colocando a foto da Angela Davis lá no seu lugar. Tem que praticar. Como é que a gente pratica? Interrompendo o ciclo de abuso e de racismo que tem dentro da escola. Tem que ter coragem. Tem que saber que a nossa colega, que é do candomblé, não é do diabo. Ninguém pode sair daqui sem ter essa coragem. Alguém contou uma piada de professora, você fala que você vai processar. Que isso não é sacanagem, não, é falta de respeito. Alguém contou uma piada racista lá naquela sala de terror, que é a sala do professor, que aí vem com piada lesbofóbica, transfóbica, todo mundo, que o quê, gente? Tem que interromper o ciclo. Para isso tem que ter coragem. E tem que aprender as respostas. Porque se não souber responder, dançou. O Roda de Conversa recebeu o professor Hércio Sena e a professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, para uma prosa sobre o mais novo livro do professor Hércio, Educação Escolar e Crítica de Mídia. Queria que você falasse um pouco do livro, né, da apresentação. Eu sei que a nossa deputada Beatriz Cerqueira, nossa ex-coordenadora, eterna coordenadora do Sindiúti, nossa companheira, escreveu a apresentação do seu livro e a gente vai batendo uma bola. Tem umas questões que eu queria perguntar para você, mas queria que você falasse um pouco primeiro. Bacana. A Beatriz foi muito gentil comigo, a deputada Beatriz Cerqueira, num momento difícil, pós-eleitoral, com muito trabalho e com aquela votação expressiva, aquela demanda enorme de trabalho, ela gentilmente escreveu a apresentação do meu trabalho. E é um trabalho assim, que visa um diálogo, não é um livro destinado apenas a professores, a acadêmicos, né? É um livro em que a gente tenta conversar com as pessoas sobre a importância de uma ação crítica de mídia no ambiente escolar. Essa questão não é só o problema de falar mal da mídia, qual a questão que... Porque hoje até grupos de extrema-direita também falam mal da mídia na medida que não consegue fazer com que a mídia seja simplesmente uma correia de transmissão, um porta-voz deles. Mas a esquerda, que tem uma tradição importante, né, na crítica da comunicação, a crítica nunca foi apenas ao conteúdo, porque nós entendemos que as pessoas podem produzir o conteúdo que desejam e veicular. O problema é quando falta oportunidade para todos os atores falarem. Por que os trabalhadores também não podem falar o que pensam? Por que educadores também não podem falar o que pensam? Então, o grande desafio que a gente percebe nessa relação é que esses canais fiquem abertos para que todo mundo tenha o seu direito de falar com a sociedade. Nós não podemos ter um país com mais de 200 milhões de pessoas e 9, 10 famílias decidirem o que a maioria vai pensar, qual que é o assunto mais importante, qual que é a questão mais importante. E quando isso acontece, você esvazia a realidade que passa pela mídia, porque outros atores importantes, outras figuras importantes, grupos de trabalhadores, de indígenas, de outros grupos sociais importantes,
ficam sem acesso aos meios de comunicação. Explica melhor isso, porque é um grande monopólio, vamos pensar assim. Mas vamos traduzir isso para que as pessoas compreendam. Isso significa que hoje no Brasil, quem detém o poder maciço dos meios, da maioria dos meios de comunicação, quem detém o controle da rádio, da televisão, do jornal, isso sempre foi uma disputa importante, porque as pessoas que detêm esse controle geralmente são pessoas economicamente abastadas. Então, você tem ali os banqueiros, são donos de rádio, de televisão, né? Deputados importantes do Congresso. Acontece que, se você somar o grupo do econômico, né? Os grandes empresários que detêm os meios de comunicação, eles fazem dos meios de comunicação porta-vozes dos interesses deles. E os trabalhadores? Onde é que está a voz deles? Onde é que estão os meios de comunicação que vão refletir o pensamento da maioria esmagadora da população brasileira? Então, é contra isso que nós sempre lutamos. Então, essa iniciativa importante que o Sindiúti, a CUT tem aqui de ter um programa e tentar estabelecer esse canal direto é fundamental. Mas o que nós queremos é que, no futuro, esses canais eles estejam também à disposição desses movimentos de trabalhadores, de pessoas que podem ter opiniões e posições diferentes acerca das coisas do mundo do que aqueles que têm mais dinheiro, que podem comprar espaço, que podem, né? É por isso que o meio de comunicação é uma concessão pública. Isso que eu ia te perguntar. Por ser uma concessão pública, ela tem que atender os interesses da sociedade como um todo, e não apenas os interesses dos banqueiros, os interesses dos grandes empresários. E é isso que acontece. Nós batalhamos muito e continuamos batalhando contra a privatização da escola pública, que o governo do estado também faz através do projeto Somar, que os meninos da escola falam que é projeto diminuir, é subtrair. Não é? Outro nome bonito, uma coisa feia. Outro nome bonito de uma coisa feia. Projeto Somar não é para somar com quem vai lucrar com a escola, que é uma OS de Feira de Santana, que inclusive tem problemas com o Tribunal de Contas da Bahia, porque não paga direitos, sabe? Não paga 13º, e tem problema com a Justiça Trabalhista e com o Tribunal de Contas por conta dos recursos públicos que recebe e que estão visando lucro. Então, Sindiúti foi fundado, nasceu, não como Sindiúti, mas lá como União dos Trabalhadores do Ensino, a UTE, como o Sindicato de Professores, lá né, Associação de Professores. Então, o Sindiúti nasceu antes de terminar a ditadura militar. E nós nunca enfrentamos um ataque tão frontal à organização sindical, ao direito da categoria reivindicar e lutar pelo que é direito dela, da forma como nós estamos sendo atacados agora pelo governo do estado de Minas Gerais. Nem na época, a gente conversa muito com as pessoas, né? Nem o Aécio e a Anastasia fizeram com a educação o que o governo Zema fez em 4 anos. Aécio e a Anastasia foram 12 anos de choque de gestão. Nossa categoria amargou subsídio, amargou vencimento básico de R$ 369. Eu lembro de uma greve que o vencimento básico de uma professora era R$ 369. Acho que foi 2009 ou 2010. Nós tivemos reforma administrativa, perdemos direito, mas nunca tivemos um ataque tão brutal e tão frontal de um governo que elegeu a educação como inimiga a ser derrotada. Como inimiga a ser derrotada. Então, nós estamos enfrentando esse jogo, sabe? E nós somos sempre, porque nós somos sempre a parte mais frágil da relação. Nós não temos poder econômico, como o Estado tem. Nós não temos poder político, como o Estado tem. Nós não temos poder político e econômico para competir com o Estado. Mas temos a nossa categoria, que está em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. E é isso que nós estamos enfrentando. E até a próxima semana.